Meus irmãos, nós falamos domingo passado da primeira carta aos Tessalonicenses. E hoje nossa fala está na segunda carta e também na primeira, para fechar o assunto tão precioso e tão necessário, que é sobre a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Nosso texto hoje está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 a 10. Segunda carta, já próximo ao Apocalipse. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês têm, que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Aqui um trecho que se complementa a outros trechos de uma mensagem que a igreja tem esquecido, que a igreja do nosso tempo, a igreja do passado, em muitos círculos usou muitos textos como esse para assombrar as pessoas, para gerar culpa e medo na vida das pessoas e arrecadar dinheiro e tudo mais. Tudo se consegue a partir da culpa, do medo e da ganância. Mas esse texto e tantos outros, e o próprio livro do Apocalipse, está escrito, registrado para nós, para trazer consolo, esperança, segurança, de que o mundo, passado, presente e futuro, estão nas mãos de um Deus soberano, que conduz todas as coisas para a glória do nome dEle. Mas como explicar essas expressões? Como entender tudo isso? Um autor do Novo Testamento diz que é a mesma coisa que você tentar explicar a cor azul para quem nunca enxergou. Tente argumentar com alguém que nunca enxergou nada. E você diz, não, mas isso aqui é azul, essa é a cor. Impossível levar as pessoas a compreenderem. Impossível para nós compreendermos, diante também do grande desafio que temos, porque textos como esse foram entulhados de loucuras, de neuroses, de tantas explicações que fogem da Escritura Sagrada, da clareza e da preciosidade. Meus irmãos, a igreja do passado tinha como elemento básico para aferir, para averiguar, para dizer e demonstrar a maturidade de um cristão, a compreensão básica da fé cristã a respeito da doutrina dos últimos tempos. Era um ponto básico para mensurar a maturidade da fé de uma igreja ou de pessoas. Eles diziam que é necessário que um cristão basicamente compreenda as verdades a respeito do futuro e viva isso de maneira prática na sua vida. E aí nós nos vemos desafiados por essas verdades. Como compreender verdades tão belas, tão preciosas, tão gloriosas, tão profundas e às vezes complexas.
e como aplicar isso na nossa vida prática, como lidar o hoje na perspectiva do futuro, do amanhã. É isso que Paulo está trabalhando. Isso é extremamente prático, extremamente necessário para nós e toca o modo com que vivemos. As duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses são muito próximas. A segunda carta vai ser escrita para ampliar a sua argumentação basicamente sobre os últimos dias do povo de Deus no mundo. Como viver em tempos sombrios, desafiadores, onde a fé cristã e tudo que se relaciona a Deus está sendo patrolado, está sendo confrontado, está sendo desconstruído, está sendo combatido. Nada diferente do nosso tempo. Como viver em um mundo que virou as costas para Deus e que acha que é a melhor coisa a se fazer. E um mundo que diz abertamente: não ouçam nada do que a igreja fala sobre Deus, porque a igreja não sabe nada sobre Deus. Esse é o pensamento agnóstico, esse é o pensamento místico do nosso tempo, que diz às pessoas: vocês querem ter uma noção sobre Deus e sobre Jesus, não ouçam a igreja. Porque a igreja está interessada em muitas outras coisas, em nome de Jesus, inclusive usa o nome de Jesus. Esse é um tempo desafiador, que nós precisamos confirmar as nossas convicções, saber quem somos e saber quem é o nosso Senhor e como vivermos diante disso. Que Paulo fala na sua carta, devemos saber como viver e como agradar a Deus. É a grande questão, é a grande luta nossa como povo de Deus. Como viver e agradar a Deus nesse mundo. Na segunda carta, Paulo explica que sinais precederiam a segunda vinda do Senhor Jesus. Quais são os sinais dos quais a igreja pode acompanhar ou guiar a sua vida, para saber que nós estamos vivendo as últimas gerações nesse mundo. E que desde o dia que Jesus Cristo foi levado aos céus, nós estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo a iminência da volta do Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica estava enfrentando dificuldades, um desequilíbrio a respeito dessas verdades. Para alguns, Jesus estava vindo iminentemente, naquela época, naquela semana. E se Jesus está vindo tão rapidamente, eu que não vou fazer nada, eu vou tirar férias, eu vou curtir, eu vou viver de boa. E outros dizem: vou viver no pecado, eu vou viver de qualquer maneira. Essa segunda carta tenta colocar as coisas em seu justo equilíbrio e corrigir os pensamentos dos empolgados tessalonicenses com respeito à segunda vinda. E é precioso olhar para esse tema, porque ao longo das Escrituras Sagradas, nós já falamos disso aqui, em alguns momentos, Isaías 65, já falamos disso, Mateus 24, agora Tessalonicenses, Apocalipse vem pela frente, e tudo isso vai somando um grande mosaico e belo daquilo que é a verdade sólida das Escrituras Sagradas, que nos fazem o povo da esperança. O povo da esperança também é o povo da resistência, enquanto igreja, enquanto povo de Deus nesse mundo. A gloriosa vinda do Senhor Jesus deve promover, eu coloquei em 2 pontos principais aqui: justiça. Deve ser um promotor de justiça e de um despertamento profundo no coração do povo de Deus. É assim que Paulo começa a segunda carta, dizendo: irmãos, devemos dar graças a vocês, porque a fé de vocês resiste aos embates do nosso tempo. O amor que vocês têm está crescendo, vai aumentando cada vez mais. Nos orgulhamos de vocês por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram nas perseguições, porque a fé de vocês, nós estamos vendo de uma igreja modelo, uma igreja que foi exemplo para toda a região. E qual a importância disso? Qual a base de uma igreja que é exemplo? Uma igreja que tem convicções sólidas, uma igreja que resiste às tentações, uma igreja que resiste, que suporta as perseguições e suporta tribulações. Paulo está dizendo: vocês são um povo diferenciado, vocês são um povo que não se prostra,
um povo firmado na verdade do Evangelho. E esse é um ponto. Em dias onde a pós-modernidade, os autores do nosso tempo dizem que a cada 2 horas as pessoas mudam de ideia completamente. A cada 2 horas as pessoas mudam as suas verdades centrais que guiam a vida. Basta um último pensador, um novo coaching, um novo filósofo, um novo livro que eu ler, qualquer coisa, um último pregador que eu ouvi, e as pessoas abraçam tudo, todo dia. A grande crise nossa não é que as pessoas não creem mais. A grande crise nossa é que as pessoas creem em tudo. Creem em tudo. E Paulo está dizendo, vocês têm uma fé sólida, uma fé firme. Não se deixem, ele diz numa linguagem anterior, demover facilmente do modo de pensar. Nem fiquem perturbados. Ninguém, de modo nenhum, os engane. Paulo está dizendo, vocês continuem firmes, vocês perseverem, alimentem a fé de vocês naquilo que é sólido, que ninguém tire vocês do foco, que ninguém mude o modo de pensar, que a vida de vocês esteja firmada em Cristo, porque cada dia mais suas convicções vão ser checadas. A cada dia mais, não só os nossos adolescentes, no ensino médio, entrando na universidade, não só. Todos os homens e mulheres de Deus, todos os dias, precisam da razão da fé que creem. Porque cada vez mais a fé vai sendo combatida. E é preciso firmeza da fé e convicções sólidas sobre quem somos e sobre quem é Deus. Porque muitos cristãos, a respeito das doutrinas dos últimos tempos, esquecem totalmente de quem é Deus. Parece que Deus se vê pequeno, parece que Satanás é gigante. Parece que há um alarme, parece que há um medo, e que esse Deus é refém do terror. Nosso Deus é soberano, Ele reina absoluto sobre tudo e sobre todos. E nós vamos ver isso aqui. Sim, o mal se levanta e continuará se levantando, cada vez com mais força, cada vez com mais patrocínio, cada vez com mais espaço, na mídia, em horário nobre. Cada vez mais, mas o povo de Deus é chamado a fortalecer a fé, a encorajar uns aos outros, consolar os aflitos. Nem fiquem perturbados, ou não usem a palavra de Deus para gerar perturbação e medo nos outros, porque isso é muito fácil. Paulo está dizendo, antes da vinda do Senhor, é necessário que algumas coisas aconteçam, e ele diz aí, será revelado, ele fala no versículo 8 que quando do céu se manifestar, a palavra manifestar no texto aqui é quando ele aparecer. Cristo não está escondido, ele não é um mistério, ele está entre a igreja, como nosso irmão falou, ele é o Senhor do seu povo. Quando Jesus aparecer com os anjos e do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho de Cristo. Essa é uma tradução do texto grego que tem gerado muitas dificuldades. A ideia de que a vinda de Cristo Jesus será quando Deus vai usar todo o seu poder, toda a sua grandeza, toda a sua ira contra pessoas pecadoras, contra pessoas das quais há canções que dizem isso, né? O mundo está lascado, está todo mundo se dando mal, mas eu vou morar no céu, eu sou amado de Deus, que se dane o resto. Um pensamento que não é bíblico. A palavra para vingança aqui é justiça. E há uma diferença muito grande. Embora nós brasileiros temos dificuldade em separar justiça de vingança. Justiça é a marca do reino de Deus. O novo céu e nova terra será um ambiente, diz Pedro, onde habita a justiça. O reino de Deus é o reino da paz. É claro que nem uma vírgula daquilo que os homens fizeram, falaram, pensaram contra Deus vai passar batido. Todas as ações dos homens maus será tratada diante da face de Deus.
da sua justiça, mas não da vingança. Da sua justiça será um tempo de desespero, de pânico, nós não sabemos. Mas o fato é que o Senhor Jesus vai demonstrar o porquê o preço da cruz foi tão pesada. À luz da doutrina, ou à luz da verdade do Cristo rasgado na cruz do Calvário, nós podemos compreender isso aqui. Mas a verdade do Evangelho não é vingança, é justiça. É a justiça que é a marca do reino de Deus. Nós temos dificuldade em compreender e separar a justiça de vingança. Parece que a vingança é bem mais próxima de nós. Nós gostamos da ideia de que inimigos se deem muito mal. Apóstolos da internet, apóstolos, né? Um deles falou de um repórter que havia feito uma matéria muito coerente, mostrando os desvios, os escândalos, os problemas fiscais desse apóstolo e da sua igreja. Mas esse repórter, depois de um tempo, foi encontrado com um câncer tão severo e veio a falecer. E esse apóstolo, homem de Deus, disse: viu só o que acontece com aqueles que tocam nos ungidos do Senhor? Isso é maligno, isso é demoníaco. Esse não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Que as pessoas que não concordam com a gente, quando se dão mal e a gente enche a boca para dizer: viu só? Não, Deus não é esse Deus. Nosso Deus é o Deus da justiça e o seu reino é o reino da paz. Paulo está estabelecendo essas questões para eles e dizendo que antes da vinda do Senhor Jesus vai se estabelecer o que ele chama aí de apostasia. Apostasia. A apostasia é um ambiente de descrença generalizado. A apostasia é um ambiente onde Deus não é levado em conta e a sua palavra em nada, para coisa nenhuma. A apostasia é de gente que vivia uma fé de aparência. E esse é um grande alerta. Um grande alerta. O dia do Senhor ainda não chegou, como alguns já esperavam naquela época. Paulo está dizendo: não, antes da vinda do Senhor Jesus, vai se manifestar um tempo de apostasia. Ele disse isso no começo do capítulo 1. E a apostasia está ligado àquilo que Mateus 24 disse, que irão aumentar, iriam surgir muitos falsos profetas. Epa, mas tem de montes. Já no nosso tempo, muitos falsos profetas iriam enganar a muitos. E esses falsos profetas, em nome de Deus, fariam milagres extraordinários. Os milagres cumpriram seu papel no momento profético do Antigo Testamento, na manifestação da igreja do Novo Testamento, na autoridade apostólica, e agora, no final dos tempos, os falsos profetas fariam milagres para enganar muitos. Cuidado com as coisas que você fala amém, porque é perigoso. Mas uma fala de Mateus 24, do próprio Jesus, ele disse que o amor de muitos esfriaria. Fala: pastor, nós estamos vivendo esse tempo. E você tem alguma dúvida disso? Que há muito nós estamos vivendo a queda, a pobreza dos afetos, do respeito, da moralidade, do bem. Estamos vivendo em plena apostasia do que é bom e do que é belo. Apostasia tem a ver com pessoas, em nome de Deus, desvirtuando pessoas, que é o próximo que se manifesta aqui, que é o anticristo, ou o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, que não é Satanás, mas é enviado em nome dele, com as bandeiras dele, com todas as armas dele.
Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se sobre o seu santuário, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Se você me perguntar quem é, eu vou responder para você, eu não sei. E a gente não consegue precisar quem é o anticristo, quem é o filho da perdição, quem é que vem para desvirtuar a igreja, para tirar os olhos da pessoa de Cristo. O povo do passado levantou muitos anticristos. Naquela época eles disseram é Nero, sem sombra de dúvida é Nero, é Vespasiano, é Antíoco, Epifânio, é os homens todos da época, os imperadores. É o Papa, é Trump, Lula, Bolsonaro. Eu falo, não, o anticristo é sábio, ele é sedutor, ele ou ela pode não ser uma pessoa humana, pode ser um sistema. Pode ser um sistema, e teólogos dizem pode ser o marxismo, o capitalismo, pode ser o hedonismo, o culto ao prazer que me faz deixar Deus de lado, o movimento poderoso do nosso tempo, do consumismo. Pode ser a cultura, pode ser a filosofia, pode ser a própria religião. Tudo aquilo que me afasta de Cristo Jesus, que tira os olhos de Cristo Jesus. E aí eu precisaria perguntar para você qual é o seu anticristo. Qual é aquele ou aquilo que tira os seus olhos de Jesus? É mais fácil atribuir uma personalidade do que uma realidade da qual nós temos que enfrentar e cuidar do nosso coração. Quando se fala disso, e a igreja criou muita coisa imaterial em cima disso para assombrar as pessoas e dizer, cuidado, anticristo, a marca da besta, cuidado, e um monte de coisa. Eu queria lembrar você que quando nós falamos disso, nós olhamos para o que o texto está dizendo sobre o poder absoluto do nome de Cristo Jesus, que tem todo poder e glória, do qual nada pode vencê-lo. Quando fala-se de apostasia, quando fala da ação do anticristo, em nenhum momento falou que aqueles que são filhos de Deus de verdade, abandonaram a fé. Não há possibilidade de um filho e uma filha de Deus que tenha de fato entregue sua vida nas mãos do Senhor Jesus, ser tirado das mãos de Jesus. Mas esse é um grande alerta para aqueles que brincam com a fé. Para aqueles que negociam a fé, ou que vivem uma fé de aparência. Mensagens, pensamentos sobre estes me levam a questionar o meu coração. Que é isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo está dizendo que toda a autoridade, todos os representantes do próprio inferno, Satanás e os seus anjos, e o anticristo e quem quer que seja, todos serão vencidos com um sopro da boca de Cristo. Com o sopro da sua boca. Diz o versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Você tem medo de Satanás? Você tem medo de anticristo? Se apegue a Cristo e descanse nele. No capítulo 2, versículo 8 diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Se tem um poderoso nessa história toda, é aquele a quem nós adoramos, é a quem nós oramos, é a quem nós somos o seu povo. Paulo está te chamando essa igreja aqui a ser uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja que aprendesse a amar e crescesse amando mais, porque o mundo, as relações humanas serão enfraquecidas, fragilizadas, e esse é um tempo da igreja aprender a amar e manifestar o amor de Deus no mundo que não sabe amar. Mas é uma igreja que persevera constantemente,
Fé, firmeza na fé, um amor crescente e uma perseverança constante. É assim que a igreja caminha, é assim que a igreja supera o que a igreja vive, que a igreja sobrevive em dias tenebrosos. Sim, caminharemos para o fim e cada vez mais aquilo que nós vemos de mal no mundo que está se agigantando, cada vez será pior. O mundo se afunilará em tudo aquilo que é bom e belo. Mas o povo de Deus precisa caminhar com firmeza, aprendendo a amar mais e mais e com perseverança. E o segundo ponto, eu queria convidar você a voltar lá na primeira carta, para completar o raciocínio de Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quando ele fala que a vinda de Cristo Jesus também promove consolo e esperança. As cartas de Paulo são muito práticas. E elas visam não só trazer informações de um mundo além, mas trazer verdades que consolam a um povo que sofre no meio da batalha. Olha do que ele está falando, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4,13, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus trará a companhia dele aqueles que dormem. Do que Paulo está falando, meus irmãos? Ele está tocando naquilo que dói mais, ou naquilo que é a dor humana mais pesada que nós enfrentaremos nesse mundo, quando perdemos os nossos, a quem nós amamos. Essa igreja tinha perdido pessoas haviam falecido na comunidade ou em familiares. E eles estavam se perguntando, para onde foram? O que será do futuro? Nós perdemos pessoas que amamos e como isso vai se harmonizar diante da vinda de Cristo? Paulo está tratando, meus irmãos, está consolando aquela igreja, está trazendo a eles condições de lidar com o luto. Paulo não está num debate teológico, não, ele está trazendo consolo para uma igreja que chora. A dor mais significativa, mais honesta e mais dura da vida. Pessoas estavam em dúvidas a respeito do futuro. Paulo está lidando com aquilo que dói mais no coração humano. E aí o estudo das Escrituras Sagradas deve sair do céu para a realidade, para a vida prática, para tocar as nossas lágrimas. Quando olhamos para a verdade de Deus ou quando estudamos a palavra de Deus, não são questões filosóficas, questões alheias à nossa realidade, mas são questões que mexem com a gente. Como falei esses dias aos irmãos que estávamos num grupo familiar estudando, tranquilamente, muito de boa, e a irmã perguntou: pastor, e as crianças que morreram na infância, sem um batismo, o que vai ser delas? Ela não estava perguntando sobre o debate teológico, sobre a salvação de crianças. Ela estava perguntando: pastor, o que acontece com meu bebê que faleceu tão pequeno e eu nem trouxe para casa? Essa era a pergunta, é o que está por trás da pergunta. E a mesma palavra que nos levanta questões como essas, é a mesma palavra que consola. Estávamos estudando sobre a aliança, do Deus que nós cremos, que não será Deus dos nossos filhos quando eles crescerem. Por isso nós os batizamos, e é a atitude mais bela e mais linda da igreja de Cristo Jesus. De que os nossos filhos já são povo do Senhor, eles são herdeiros da aliança de Deus. Das doutrinas bíblicas mais belas da teologia reformada.
das coisas mais lindas, incluí-los nessa aliança bela, porque eles também são povo de Deus. Mas o que Paulo está trabalhando aqui, meus irmãos, ele está trazendo consolo a um povo que chora com dúvidas, com questões difíceis de lidar. E que informações que Paulo dá então, pastor? Qual a resposta que Paulo traz para essa igreja? Ele diz que Jesus morreu e ressuscitou e voltará na companhia daqueles que dormem. É suficiente eu saber quanto ao meu futuro e ao futuro das pessoas que amo. É suficiente eu saber que o meu Senhor Jesus venceu a morte, que a morte não tem a última palavra, e que se Cristo ressuscitou, a primícia dos que dormem, nós ressuscitaremos para um dia estar diante da face de Deus. Essa é a resposta de Paulo. Ele não escreveu um tratado teológico gigante sobre isso, mas ele disse que o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e isso é suficiente. Isso é suficiente para tratar as minhas angústias, minhas dores, minha saudade, meus medos, tudo à luz da verdade de que o meu Senhor é o Senhor da vida e da morte. Você não precisa desesperar, não precisa correr ao espiritismo, você precisa se agarrar a um Cristo que consola na dor mais dura da vida. E ele diz então, e ele passa a dar alguns passos aqui. Quando, versículo 15, pela palavra do Senhor, sempre pela palavra do Senhor, não revelações extrabíblicas, não, pela palavra do Senhor, ainda declaramos o seguinte: nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficaremos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. É isso que importa, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, desesperem-se, não. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. É difícil ser breve e explicar isso aqui. Mas ele fala que o Senhor virá do céu. É a mesma imagem de Moisés que subiu o monte, agora ele retorna. É a mesma imagem. Paulo usa imagens, linguagens, desde Gênesis até Apocalipse. Todo o Antigo Testamento está aqui. Linguagem de Daniel, de Ezequiel. Como eu disse, o próprio Moisés descendo para demonstrar uma verdade poderosa. Ele diz que todo olho o verá. A vinda do Senhor Jesus, todo olho o verá. Será público, será universal, será mundial. Não, mas tem uma linha teológica, antibíblica, alimentada por um louco chamado Scofield, que diz que Jesus virá secretamente. Você já viu isso? Nós cantávamos isso, né? Extra, extra, Jesus voltará amanhã de manhã. Aviões estarão desgovernados. Carros no trânsito, o motorista foi levado. E uma série de loucuras que a Bíblia não fala disso. É uma loucura que foi inventada, é a heresia, uma das heresias mais novas da igreja. Do arrebatamento secreto. Que vai haver um arrebatamento pinçado de pessoas aqui, outras lá. Uns mais crentes, tem até uns vídeos, né? Alguns crentes são arrebatados do meio, até o pastor fica para trás. No meio do culto. Pessoal fala que presbítero e pastor vai dar trabalho chegar no céu. Mas nesse vídeo, assombroso, só as crianças que são salvas, né? Alguns arrebatados, e o pastor fica e fala: ixi, eu tenho que pregar para esse povo aqui. Essa não é a verdade bíblica. A verdade bíblica é que haverá somente mais uma única vinda de Cristo, e será universal, todo olho verá. Essa heresia, ela não tem base bíblica, ela é antibíblica, não é uma compreensão diferente dos outros pontos escatológicos, não, ela é antibíblica. Porque eles dizem que Jesus virá mais 2 vezes. Vai vir primeiro secretamente e vai instaurar o milênio.
Não, nós já estamos vivendo o milênio. Nós já estamos vivendo a grande tribulação, meus irmãos. Não será... Consegue compreender que haveremos mais 1000 anos? Não, nós já estamos vivendo. Desde o dia que Jesus foi levado aos céus, nós já estamos vivendo a iminência da volta de Cristo. Já estamos passando por tudo isso. As ideias loucas que Jesus virá, vai arrebatar alguns, aí depois esse povo que ficar ainda vai ter uma chance. Isso não existe. Isso não existe. É um povo que vive com os olhos focados em Israel. Israel é o relógio do mundo. Você já ouviu isso? Revista Chamada da Meia-Noite. Um nome desse só pode ser cabuloso. Não, Israel não é o relógio do mundo. O relógio do mundo é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É por ela que eu devo guiar a minha história. Que traz segurança, que traz esperança e não desespero. Jesus aparecerá, essa é a verdade, e seremos arrebatados. Então seremos arrebatados. A imagem que Paulo usa aqui é que quando o imperador chegava nas cidades, as pessoas daquela cidade iam para a porta da cidade e voltavam na presença do seu imperador, do seu senhor, em festa, em alegria. Andavam pela cidade esbanjando e dizendo: ó, nossa autoridade, ó, quem de fato nós pertencemos. É isso, essa é a ideia. Essa é a ideia de um povo que, de um Cristo, de um céu que vem até nós. É quando nessa realidade o céu e terra serão unidos. E Cristo, nosso Senhor, reinará e caminharemos na presença dEle. Na presença desse Deus maravilhoso. E essa é a verdade. Consolem uns aos outros. Consolem uns aos outros. Eles viviam debaixo da perseguição, do sofrimento. Mas agora eles têm um relance do reinado glorioso de Cristo Jesus, a mensagem da esperança, da vinda daquele que vai colocar ordem na desordem, que vai sim instaurar, endireitar todas as coisas e estabelecer o seu reino de paz sem fim. Essa mesma mensagem Paulo falou aos filipenses dizendo: perto está o Senhor. E aí ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma. A mensagem do reino de Deus não é para criar medo, não é para gerar pânico. A pregação do evangelho não é assustar os outros com o Apocalipse. É pregar a verdade, o amor e a graça do Senhor do Apocalipse, do Senhor da esperança. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos, cuidem do coração de vocês. E a essa igreja Paulo disse: vocês que precisam aprender a viver e agradar a Deus, com essas verdades, precisam estar firmados e consolados em Cristo Jesus. Ele fecha a sua segunda carta dizendo, no capítulo 2, 15, assim, meus irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições, as verdades que vocês receberam. Não fiquem correndo atrás de tudo que se fala por aí. Os falsos mestres estão por toda parte. 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, não basta ser uma esperança, é boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra. E eu encerro com somente a leitura do final dessa carta, do capítulo 5, da primeira carta. Conselhos finais. Como nós podemos viver e agradar a Deus? Como podemos viver num mundo sombrio, cabuloso, cada dia pior, cada dia que se desintegra mais? Qual é o papel da igreja? Irmãos, diz o versículo 12 da primeira carta, o capítulo 5. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês. Se é pesado ser cristão, é pesado liderar o povo de Deus. Aqueles que trabalham entre vocês precisam ser honrados. Aqueles que presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam.
Vivam em paz uns com os outros. Isso já é tudo. Exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem os que vivem de forma desordenada. Chame o povo ao arrependimento, porque essa é a mensagem. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Cuidado com o mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Ele não disse se depender das circunstâncias, quando estiver bem, mas estejam sempre alegres. Que a alegria seja a máxima da vida de vocês. Um povo alegre faz um impacto tão poderoso num mundo tão hipócrita e tão falso como nós. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar, porque do contrário não vai dar para caminhar com Deus. Orem sem cessar. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Isso basta para uma vida transformadora, abençoadora em tempos sombrios que a igreja vive e viverá. Não apaguem o espírito, alimentem, cresçam na comunhão do Espírito Santo de Deus. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Que o Senhor Jesus alimente a nossa fé e a nossa esperança em dias difíceis. Console aqueles que estão frágeis, aqueles que estão desanimados. Sejam revigorados pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe e use a nossa vida, em nome de Jesus, até que Ele volte. Até que Ele volte.